Vamos então começar este nosso seminário Transmapping to Past. Espero que lá em casa nos estejam a ouvir. Sim? Pedimos para tirarem o som e vamos então dar início a esta sessão. Portanto, bem-vindos a quem está presente aqui na sala, no auditório da Biblioteca Nacional de Portugal, e também quem está a assistir por videoconferência. Gostaríamos de manifestar o nosso agradecimento à Biblioteca Nacional, sobretudo à doutora Carla Araújo, com quem temos vindo. Estava justamente a agradecer-lhe, Carla, obrigada pelo apoio a coordenar a programação desta iniciativa e também a divulgação. Este seminário é organizado pela equipa do projeto de investigação Transmat. Este projeto é financiado para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, para promover o conhecimento sobre os contextos e os itinerários culturais de uma parte dos objetos transnacionais que existem nos museus portugueses. Este seminário insere-se assim no âmbito das atividades também do nosso instituto, que é o Instituto de História Contemporânea, polo da Universidade de Évora, e também do Intupast, que é o laboratório associado para a investigação e inovação em património, artes, sustentabilidade e território. Estamos então aqui para assistir ao seminário ministrado pelo professor Lucas Lescinski, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para partilhar connosco os resultados da sua investigação. O professor Lucas Lescinski é professor titular da Faculdade de Direito e Justiça da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, Austrália. É especialista em Direito do Património Cultural, tendo mais de uma centena de publicações científicas nesta área. Foi vice-presidente da Associação de Estudos Críticos do Património Cultural, integrando também a Associação de Direito Internacional, a Associação de Droit International. Podemos encontrar os seus trabalhos divulgados nas principais editoras e periódicos do mundo anglófono, nomeadamente o seu último livro, publicado em 2021 pela Cambridge University Press, intitulado Cultural Heritage Law and the Shaping of Transitional Justice. Vamos então ouvir a comunicação do professor Lucas Lescinski, Objetos Culturais Coloniais, Experiências Europeias de Conhecimento, Retorno e Reparações. O professor vai fazer a sua apresentação durante cerca de 45 minutos e abrimos depois um espaço para debate, onde aqui poderemos colocar questões e também receber questões de quem está a assistir por videoconferência. Tem a palavra, professor. Obrigada. Muito obrigado, doutora Pereira. Muito obrigado a todos. Temos um pouco de eco, mas vai dar certo. Enfim, agradecimentos a todos que estão em casa e aqui na plateia, à Biblioteca Nacional e ao Projeto Transmat pela acolhida, e à Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, que foi a minha anfitriã durante essa estada de pesquisa aqui em Lisboa. O problema com o qual eu tenho lidado na minha pesquisa é justamente essa dos objetos culturais coloniais, que é um debate cada vez mais proeminente, mas no mundo pouco sabe-se sobre o contexto português. Então eu queria meio que suprir essa lacuna. E, através da análise do contexto português, a minha tese, o meu argumento hoje para vocês é de que a experiência portuguesa mostra que o retorno de objetos culturais não é um ato simples de retorno, é também um ato de conhecimento e um ato de reparações. Então, esses são os três temas que estruturam a intervenção de hoje. E eu sugeriria também que Portugal ainda tem muito a fazer nesse espaço, mas está numa direção positiva. E pode ensinar muito ao mundo, dependendo dos seus próximos passos, principalmente em como lida com argumentos contra o retorno de objetos culturais coloniais. A estrutura do que segue, do resto dessa palestra, é em 4 partes. Em primeiro lugar, eu queria discutir um pouco, muito brevemente, o panorama europeu, de outros países que tinham colônias na África, principalmente, também na Ásia,
O segundo momento é uma discussão do contexto português, só para refrescar a nossa memória sobre esse tema. E depois, a grande parte dessa palestra vai ser uma discussão dos 4 principais argumentos que existem contra o retorno de objetos culturais coloniais, que eu vou estruturar ao redor dos 3 temas de conhecimento, retorno, reparações e aí de volta a conhecimento. E depois disso, algumas conclusões sobre o tema. Com relação ao panorama europeu, existe uma maior sensibilidade recentemente sobre o tema em muitos países europeus, muitas ex-potências coloniais europeias, mas ainda encontra-se bastante resistência dentro de certos países. Temos mais um foco em diplomacia, ao invés do direito como mecanismo de solução dessas controvérsias e mecanismo de retorno desses objetos, mas esse foco em diplomacia, que é a ideia de que nós estamos devolvendo esse objeto porque é um ato de boa vizinhança, é um ato de amizade, e não porque devemos esses objetos a esses países. Esses atos de diplomacia têm diminuindo e encontra-se cada vez mais uma aceitação da responsabilidade de países europeus por atos cometidos durante a sua ocupação colonial de países na África e na Ásia. Olhe-se, por exemplo, a experiência na Alemanha. A Alemanha, em certa medida, é uma das jurisdições mais avançadas na Europa nessa temática, principalmente porque era a jurisdição que menos teve o que fazer para resolver a questão específica de objetos coloniais. Porque, de acordo com a lei alemã de museus, a propriedade de museus sempre foi alienável. Sempre foi possível que museus fizessem a deacessão de objetos sob sua custódia. E apenas a grande mudança que aconteceu na Alemanha recentemente foi nada mais uma série de linhas guias do governo alemão encorajando a devolução de objetos culturais coloniais a ex-colônias, após feita a pesquisa de proveniência. E nós voltaremos a esse tema de pesquisa de proveniência. Na Bélgica, por outro lado, temos a legislação que provavelmente é a mais avançada na Europa, porque é uma legislação que determina o retorno de todos os objetos culturais coloniais em coleções belgas, mas apenas os objetos de ex-colônias belgas. Objetos culturais de outras partes da África e outras partes da Ásia não estão cobertos por essa lei. Então, é uma questão muito específica da Bélgica usando essa legislação com uma forma de reparações pela sua própria participação na colonização africana, mas não se estendendo a outras formas indiretas de colonização que levaram à aquisição de objetos de outros territórios. Na França, que talvez é uma das experiências mais famosas por causa do relatório Sarr-Savoy, ou também conhecido como relatório Macron, que determinou o começo do processo de devolução de objetos também a ex-colônias francesas subsaarianas, que é uma limitação importante. Não se incluíram as ex-colônias francesas do norte da África, mas as ex-colônias subsaarianas. Mas, na prática, o que tem acontecido depois desse relatório é que a devolução tem acontecido apenas caso a caso. E, na maior parte dos casos, o que tem acontecido é que a França nega-se a admitir responsabilidade na aquisição desses objetos e devolve esses objetos como um ato de amizade, um ato de diplomacia. O que é importante, é uma diferença importante, porque justamente evita essa questão do reconhecimento da culpabilidade francesa nos atos de colonialismo. A Holanda também tem uma experiência bastante problemática nessa área. A Holanda não teve colônias africanas, mas teve 5 colônias na Ásia, no Sudeste Asiático, principalmente a Indonésia. E o que tem acontecido na Holanda é que, historicamente, teve-se uma grande ênfase na devolução de artefatos, de objetos culturais envolvidos em crimes nazistas, envolvidos em atos de expropriação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a postura holandesa é sempre que a devolução é imediata. Assim que determinemos a quem pertencem esses objetos,
devolvemos eles imediatamente, sem fazer muitas perguntas. Mas, quando se tratam de objetos coloniais, encontra-se muito mais resistência dentro da Holanda à devolução desses objetos. E nós voltaremos a um pouco desses argumentos, mas basicamente o que se nota aqui é uma diferença entre objetos culturais que foram retirados forçadamente de populações europeias brancas versus de populações não europeias não brancas. E essa diferença é importante no tratamento, porque mostra muito da continuidade dos padrões coloniais nas conversas sobre retorno de objetos culturais. E, por fim, o Reino Unido, focando-se aqui especificamente na Inglaterra e no País de Gales, porque a Escócia tem um regime um pouco diferente. A regra geral, como é bem conhecido, é que museus britânicos não podem fazer a deacessão de objetos nos seus inventários. O que é uma desculpa que o Museu Britânico, em particular, tem usado há muitos anos, no contexto dos mármores do Partenon e os bronzes de Benin e outras instâncias, só que, na verdade, é uma legislação que pode sempre ser mudada, né? A única exceção clara na legislação inglesa e do País de Gales é restos humanos. Esses sim podem ser deacessionados e devolvidos às suas comunidades de origem. E também é muito importante notar um desenvolvimento na jurisprudência britânica, é que no direito administrativo que se aplica à Inglaterra e ao País de Gales, exceções de moralidade não são admitidas como justificativas para deacessão e devolução. Isso foi um caso em que o Museu Britânico quis devolver um objeto de proveniência nazista à sua família, a uma família judaica que era a dona legítima desse objeto, e eles foram prevenidos pelos tribunais ingleses de fazer essa deacessão, porque moralidade não era, não era um fundamento previsto na legislação aplicável ao Museu Britânico para a deacessão. Então, temos uma interpretação bastante rígida do direito aplicável aqui, que não permite a entrada de muitos argumentos morais. O que precisa-se mesmo é um ato legislativo do parlamento, no caso do Reino Unido. Esse é o panorama europeu, em resumo. E o que acontece no contexto português? Como é que, como é que Portugal se entra nessa mistura? Uma das grandes ideias que é importante ter em mente quando se fala de objetos culturais coloniais no contexto português é, logicamente, aquele da lusofonia, que é a ideia de que todos os países de língua portuguesa no mundo têm laços imateriais, laços culturais importantes, só que essa imagem da lusofonia, eu sugeriria a vocês, ela só funciona à medida em que reforça a centralidade de Portugal e de certos aspectos positivos da história portuguesa de colonialismo ultramarino. À medida em que essa história começa a ser desafiada, a lusofonia tende a ser abandonada no discurso público, no discurso político e diplomático nessa área, e entram-se argumentos jurídicos, em certa medida, bastante formalistas. Então, essa é a principal ideia. E o que tem acontecido também internamente em Portugal é o processo de inventoriação de coleções de museus portugueses. De acordo com a Lei Portuguesa de Patrimônio Cultural, a inventoriação de objetos culturais é um dos principais mecanismos através dos quais se dá a proteção de patrimônio cultural. E é algo que, infelizmente, não aconteceu de forma sistemática a muitas das coleções existentes no território português, o que leva a uma invisibilidade dessas coleções e também acaba levando, de fato, a uma falta de proteção jurídica dessas coleções, já que elas nunca foram inventoriadas e, portanto, nunca foram levadas nunca foram trazidas para dentro da proteção jurídica na legislação portuguesa. Mas projetos como o Transmat agora têm feito grandes esforços na área de inventoriação, e o governo português, para seu grande mérito, tem investido bastante nessa área como uma forma de produção de conhecimento das coleções coloniais e dos objetos culturais coloniais existentes no país.
ou residentes, pelo menos, no país. Então, esse é o contexto português, em resumo. E quais são os 4 argumentos principais que se usam nessa discussão sobre retorno e reparações ou sobre o estado jurídico, o estatuto jurídico de objetos culturais coloniais? O primeiro argumento é de que, mesmo que possamos falar sobre devolução, é uma conversa natimorta, porque não sabemos a quem devolver esses objetos. Ou seja, uma questão de conhecimento. Basicamente, não tivemos catalogação prévia ou no momento oportuno dessas coleções, é muito difícil reconstruir a trajetória, reconstruir a proveniência desses objetos, ou os povos a quem esses objetos pertencem já não existem. Dessa forma, não sabemos quem são os seus herdeiros legítimos, ou até os países que substituíram esses povos não representam as mesmas etnias. Portanto, esses países que agora existem no mapa africano não representam os povos de onde de onde surgiram esses objetos. Portanto, esses objetos são órfãos, entre aspas. E também outra versão desse argumento é de que não existem museus ou instituições culturais equivalentes às instituições culturais portuguesas nesses países africanos, portanto, não temos com quem comunicar-nos em atos de restituição. E um exemplo que temos disso na prática europeia é o exemplo da Alemanha, que, na verdade, investe bastante em proveniência, principalmente na área de objetos expropriados pela Alemanha nazista, mas o que se vê nessa prática alemã é que é muito mais fácil, na verdade, achar a quem devolver num contexto colonial, que está falando de uma grande população, do que no contexto de herdeiros individuais no contexto nazista. E se já conseguimos encontrar herdeiros individuais para objetos levados pela Alemanha nazista, que é um processo bastante mais difícil, não há por que não transpor essas ferramentas a um contexto mais coletivo, como o da África colonial. E como é que o direito tende a responder a esses argumentos? Sob uma perspectiva mais doutrinária, mais formalista, a ideia é de que esse argumento de que não sabemos a quem devolver é uma questão técnica, é uma questão de admissibilidade. O caso não começa sem saber quem são as partes, né? Então, não podemos falar de restituição, de retorno, sem saber exatamente quem são as partes envolvidas e, portanto, não entramos no mérito da discussão de como foram adquiridos esses objetos e se retornamos e se fazemos a restituição. Mas, usando uma outra perspectiva teórica sobre o direito, uma perspectiva um pouco mais de estudos críticos do direito, tem-se que essa dificuldade na questão de admissibilidade do caso, na verdade, ela foi criada por mecanismos coloniais mesmos. Por exemplo, essa questão de que os países que substituíram os povos não representam as mesmas etnias é uma questão criada pelo colonialismo europeu. Essa doutrina de uti possidetis em direito internacional, que é a ideia de que o atual mapa da África ele foi dividido por potências europeias numa sala na Europa. Pessoas que nunca tinham visitado a África dividiram o mapa da África entre eles, e aí quando esses países finalmente ganharam sua independência no século XX, uma das condições para sua independência é que eles mantivessem as fronteiras impostas pelos colonizadores no final do século XIX. E essa é a doutrina de uti possidetis. Então, o próprio sistema jurídico colonial cria o problema que impede o retorno dos objetos culturais coloniais. Então, cria uma certa circularidade no argumento que lembra muito do livro de Joseph Heller, Artigo 22, ou Catch 22, né? E é um tipo de argumento que é muito difícil de sustentar, uma vez que se entende a lógica interna e a circularidade desse argumento. E, por conta disso, sob um ponto de vista mais pragmático ou uma análise teórico-pragmática do direito, existe o mal a ser reparado e se somos capazes de usar soluções menos formais com relação à arte ou objetos culturais levados pela Alemanha nazista ou expropriados pela Alemanha nazista, por que não podemos utilizar esses mesmos argumentos, essas mesmas técnicas aqui? Então, esse é o primeiro argumento.
que se usa. O segundo argumento, que é um argumento com relação ao retorno, é de que muitas dessas coleções foram adquiridas por doações e, portanto, não temos escopo jurídico para renegociar o estatuto jurídico dessas coleções. Basicamente, é o argumento de que, principalmente no caso português, mas também em outras potências europeias, muitas dessas coleções elas não foram adquiridas por expedições punitivas ou tomadas à força. Na verdade, elas são o produto de expedições científicas ou de doações de missionários e de pesquisadores. E também muitas delas foram adquiridas após o fim da colonização, justamente por doação de filantropistas, filantropos, ou de instituições culturais, fundações culturais, etc. E por conta disso, os museus eles são possuidores de boa-fé desses objetos e, portanto, eles podem adquirir o título próprio com relação a esses objetos numa questão de direito de propriedade. E também, como argumento de política cultural, é que o setor cultural português ele depende muito de filantropia, depende muito do setor privado, e nós não queremos criar, ou seria indesejável, criar um estímulo negativo a que o setor privado se engaje com o setor cultural português, porque no momento em que, digamos, que as coleções dessas fundações podem ser retiradas, podem ser expropriadas dessas fundações, essas coleções simplesmente vão desaparecer. Elas nunca mais vão vir à tona e o público português e o público mundial vai perder com isso. Então, esses são os desdobramentos desse argumento. E como vemos isso na Europa? Em toda a Europa continental, basicamente, essa doutrina do possuidor de boa-fé se aplica, que é essa ideia de que um objeto roubado, a pessoa que adquire esse objeto roubado, não o ladrão, mas a próxima pessoa, se adquirir esse objeto em boa-fé, ela pode adquirir título legítimo. E, portanto, sendo legitimado esse título, o novo possuidor tem propriedade plena. Mas vemos que a Bélgica, por exemplo, nessa nova legislação, circunviu essa norma e criou uma alternativa aqui, pelo menos com relação às suas ex-colônias na África. A resposta clássica jurídica aqui é que sim, o título é válido, mas não quer dizer que é um título que não pode ser atacado. Apenas exige-se o pagamento de compensação na expropriação desses objetos, que no caso de um eventual retorno pelo Estado português de objetos, pode significar que o Estado português é responsável pelo pagamento de compensação aos possuidores de boa-fé e aos titulares desses objetos. No entanto, sob uma perspectiva mais histórica, de história do direito, história crítica do direito, tem-se que essas modalidades de aquisição elas não foram tão pacíficas quanto se presume, porque elas sempre foram protegidas pelo manto da missão civilizadora do projeto colonial. E, portanto, sempre teve um elemento, ou sempre existiu um elemento de coerção ou de vício de vontade na formação dessas transações. Que, claro, é um argumento muito difícil de se fazer nos casos específicos, mas é algo que se discute e que foi aceite em conversas em outros contextos na Europa, como, por exemplo, na Bélgica. E aí a consequência disso é que, por uma questão de equidade, e aí eu importo princípios de equidade de tradições anglo-saxônicas do direito, mas é a ideia de que Portugal não pode beneficiar-se de um ato que não foi equitável, né? Que nesse caso é o sistema de coerção da missão civilizadora do projeto colonial. Isso é uma perspectiva pragmática, então acrescenta-se essa perspectiva pragmática que diz que basicamente, embora sim exista o risco de perda de incentivos filantrópicos aos museus, essa perda, na verdade, ela pode acabar sendo positiva, porque essas coleções filantrópicas, na verdade, elas não é uma filantropia pura, desinteressada. Na verdade, colecionadores e as coleções filantrópicas,
elas precisam dos museus para dar visibilidade e aumentar o valor de mercado das suas coleções. Então, é uma relação muito mais simbiótica e muito mais bilateral do que normalmente se imagina, do que normalmente do que normalmente narramos. E por conta disso, levar mais instituições a cabo, na verdade, seria facilitado após a queda do valor de mercado que é criado pelos próprios museus ao exibirem essas coleções filantrópicas e protegendo essas coleções filantrópicas. Então, mesmo o argumento político, de política cultural, de que o setor cultural português beneficia-se, em primeiro lugar, não é só o setor cultural português, não são só os interesses do setor cultural português que temos que levar em consideração aqui, temos que também levar em consideração os interesses dos povos que foram colonizados e que tiveram seus objetos levados, mas mesmo que se considerem só os interesses do setor cultural português, é uma influência, é uma influência no mercado, uma influência no valor de mercado desses objetos que pode, de fato, ser positiva para futuros retornos. Terceiro argumento. É um argumento que se faz bastante e é um argumento relacionado a reparações, que é basicamente de que não existe capacidade de preservação, de conservação, de proteção desses objetos culturais nos países africanos. E o desdobramento lógico desse argumento é de que até que condições existam para o adequado para adequado proteção desses argumentos, desses objetos, é que é melhor que esses objetos fiquem em Portugal. Um exemplo que vemos disso é o discurso holandês com relação à Indonésia, em que eles insistem que os objetos sim podem ser enviados, mas apenas depois que o governo holandês tenha recebido muitas garantias de que esses objetos vão ser bem cuidados na Indonésia. E também vemos uma versão disso no relatório Sartre-Savoy, na França, ou relatório Macron, que é nessa ideia do relatório de uma prática radical de compartilhamento. Ou seja, de que objetos sim podem ser mandados de volta à África e devem ser mandados de volta à África, mas ao mesmo tempo eles devem ser compartilhados com museus franceses de formas radicais, o que inclui o uso de cópias digitais desses objetos. Como é que o direito responde a esse argumento? Bom, em primeiro lugar, como eu já tinha mencionado antes, mesmo sob uma perspectiva estritamente doutrinária ou positivista, temos essa questão da lei portuguesa que exige a catalogação de objetos como o mecanismo principal de proteção e uma catalogação que não aconteceu com relação a muitas dessas coleções que existem em Portugal ou que estão em Portugal. Então, temos que o argumento pode ser válido, mas ao mesmo tempo, quando ele não é implementado pelo próprio Estado português, o Estado português não pode valer-se desse argumento, porque se o Estado português não tomou uma das principais medidas de proteção do patrimônio cultural ou de objetos culturais, ele não pode exigir que países africanos tenham feito a mesma coisa com objetos que não estavam nem em sua posse. E uma resposta mais de estudos críticos do direito a esse argumento sugere que há duas formas em que esse argumento falha. Em primeiro lugar, isso é um ponto que eu acho muito importante estressar, é que não cabe ao colonizador fazer essas perguntas. Não cabe ao museu francês, não cabe ao museu britânico, não cabe ao Estado belga impor condições ao retorno de objetos coloniais, se estamos falando desse retorno como uma medida de reparação. Olhando a teoria básica psicológica e sociológica sobre pedidos de desculpa, o pedido de desculpa nunca é pleno se vem com condições. Então, o mesmo se aplica a qualquer medida de reparação. Uma medida de reparação que vem com condições anexas não é um pedido de reparação pleno. E se estamos falando de reparações, então que façamos reparações. E conectado a isso é essa ideia de que não cabe ao colonizador fazer essas perguntas, também que não cabe ao colonizador exigir certos modelos de museus, porque afinal de contas
sabemos que, de acordo com muitos ativistas africanos e muitos países, muitas entidades do setor cultural de países africanos, museus não são necessariamente as instituições mais apropriadas para receber e manter esses objetos, já que, fundamentalmente, historicamente, museus são criações coloniais, são criações de instituições que mostram a potência e o alcance de um império. E o que temos justamente no cartaz do seminário de hoje, que é uma Wunderkammer, uma câmara de curiosidades, é um protótipo, em certas formas, de museu, que era justamente uma forma de um nobre ou um estado, eventualmente, exibir ao mundo o quão bem viajado, o quão bem estudado que era, e todos os lugares que tinha ido, todas as coisas que tinha adquirido. Então, esse é um projeto que... E esse tom do museu, então, não é necessariamente apropriado de acordo com muitas vozes africanas. E a segunda forma em que esse argumento falha, desde uma perspectiva de estudos críticos do direito, é que, se estamos falando a sério sobre reparações, ou como o retorno de objetos culturais como uma forma de reparação, reparações incluem também assistência técnica e financeira. Então, se o problema é que os países africanos não têm museus adequados, então, de repente, cabe às potências europeias oferecer os recursos através de assistência técnica e financeira para que museus africanos tenham as condições apropriadas. Mas aqui, de novo, tem que se levar em consideração a vontade desses países africanos e não criar-se uma condição imposta pelo ex-colonizador, e que é o que nos diz uma perspectiva mais pragmática com relação a esse argumento jurídico, e basicamente sugere que reparações não devem presumir parâmetros do possuidor atual como o ponto de início dessa conversa. O ponto de início da conversa, na verdade, é a posição do recipiente, ou deveria ser a posição do recipiente, e não a posição do possuidor atual. Quarto argumento, de volta à ideia de conhecimento. É o argumento de que esses objetos culturais são parte da nossa história, são parte da história do ex-colonizador. No contexto português, por exemplo, fala-se de que esses objetos contam uma história importante sobre a trajetória portuguesa de explorações, de descobrimentos, entre aspas, de Portugal como a primeira grande potência de alcance mundial. E, em geral, um desdobramento desse argumento também é de que não podemos apagar a história se queremos aprender com ela. Não vale a pena apagar a presença do colonialismo se a ideia é que aprendamos lições anticoloniais. E que, finalmente, as gerações futuras precisam desses objetos para aprender sobre o colonialismo e evitar a repetição desse tipo de atos. O que vemos na Europa, um exemplo europeu sobre isso, é justamente o relatório Sarr-Savoy, na França, e como ele levou a mudanças no discurso público ao redor do papel francês na colonização da África. De novo, aqui só na África subsaariana, a França ainda tem muitas dificuldades em lidar com o seu passado colonial, principalmente na Algéria e no Marrocos. Mas na África subsaariana, o relatório Sarr-Savoy, na verdade, ajudou bastante a mudar o discurso público na França. E como é que o direito responde a esse argumento? De uma perspectiva mais positivista, basicamente o direito diz: essa não é uma questão jurídica, é uma questão política. Não cabe ao direito resolver essa questão, mas o que pode acontecer é que, se for do interesse de países africanos a quem se devolvem esses objetos, fazer um empréstimo de longo prazo ao país de origem, ao ex-colonizador, então o direito pode ajudar com a negociação desses empréstimos de longo prazo. Então, um papel mais limitado de uma perspectiva mais positivista. Uma perspectiva mais de estudos críticos do direito sugere que a história é seletiva. Nós usamos objetos culturais não para contar a história
com uma versão pura e perfeita da realidade, mas com uma narrativa selecionada que pode ser usada e que tem sido usada historicamente para diferentes objetivos políticos. E utiliza-se o patrimônio cultural, em particular, para contar histórias de triunfalismo ou de redenção, ou até mesmo de arrependimento, dependendo do contexto. E, nesse sentido, o patrimônio cultural não é uma história fixa, é uma projeção de uma história idealizada para o futuro, para o benefício do futuro. Ou, como eu costumo dizer em outros contextos, patrimônio cultural não é sobre a sociedade que uma vez fomos, é sobre a sociedade que nós queremos ser. E como esse argumento se encaixa numa perspectiva pragmática, no engajamento pragmático com o direito. Aqui é que a decisão de manter objetos em Portugal não é uma decisão que cabe a Portugal, é uma decisão que cabe aos ex-colonizados. Cabe a eles decidir se querem deixar esses objetos em Portugal, se querem emprestar, se querem manter esse diálogo aberto. Cabe, claro, às autoridades portuguesas pedir esse empréstimo, mas não devem forçar esse empréstimo ou mesmo esperar que esse empréstimo seja o resultado de simplesmente inércia. Porque isso, de novo, voltando ao terceiro argumento, não é um pedido de desculpas apropriado. Ou não é um momento de reparações apropriado. Em conclusão, com relação ao conhecimento, é essencial o conhecimento desses objetos culturais coloniais e suas trajetórias é essencial para criar uma sociedade mais justa. E é essencial para que usemos essa história não para selecionar só as partes boas da nossa história e contar elas, mas também falar sobre as partes negativas. Até porque, como sabemos, as partes negativas tendem a se esconder nas brechas das partes boas da história e vice-versa. Com relação ao retorno, o retorno, na minha opinião, desses objetos culturais coloniais é necessário. Ele não precisa ser um retorno físico, ele pode ser um retorno apenas jurídico ou simbólico, no sentido de que pode ser um retorno do título desses objetos, mas os objetos ficam em Portugal com empréstimos de longo prazo ou até doações renovadas, mas essa não é uma condição que pode ser imposta pelos museus portugueses ou museus europeus. É algo que tem que ser oferecido pelos países, uma vez colonizados pelas potências europeias. Em termos de reparações, a minha sugestão é que reparações são essenciais para o futuro. E no contexto português especificamente, Portugal pode ser parte da solução dos problemas na África e não um dos seus perpetradores ou continuadores. Mas o futuro dos objetos culturais não pode repetir ou não deve repetir os erros do passado, mas, na verdade, esse futuro dos objetos culturais pode mostrar-nos o caminho para um melhor futuro. Muito obrigado pela sua paciência e atenção e fico aberto a seus questionamentos e discussões. Obrigada. Abrimos então agora o espaço para questões. Temos aqui algumas questões na sala. Temos aqui. Sim, pedia para se identificar-se. Deixa-me indicar assim, não sou da doutora Mariana. Com base nesta exposição, o que eu pedi é que a missa Sim. Muito obrigada. A devolução desses objetos, tanto para aos museus e aos comunitários, sobre esse processo não será uma nova forma de valorização. E em que modo é que isso poderá ser feito para evitar essa segunda valorização, esse segundo processo de valorização? Que é uma ideia. Olá, obrigada pela apresentação. Eu sou Maria Silva, vou ser do Projeto Transmar, e vai no Museu Municipal de Figueiredo, para o da lá,
tradicional. Existe aqui, por exemplo, o serviço em Portugal está no bom caminho, não é? E eu queria perguntar porquê, o que é que diz, o que é que diz, o que é que quer dizer, porque também estamos a fazer isso agora em Portugal, não é? O inventário de população, tentar perceber. Eu acho que em Portugal não tem que ser muito difícil, não há pedido, não é? Não há pedido de reparações que, se calhar, também porque não se conhece, não é? Isso é o primeiro passo. E ter mais tentativas importantes que quiser fazer. O caso de Portugal está a evoluir porquê? Porque está a começar a fazer isso. O que é que diz a lei? O que é que diz a lei portuguesa? Podem fazer os objetos, como é que tendo em conta que estudar esse contexto, querem falar um bocado mais disso. A ligar. E também queria perguntar se esteve a falar sobre teve assim contato com museus e com técnicos dos museus e qual é a perspectiva que tem tido destes técnicos, não é? Teve essa questão legal, claro, se calhar não é como é que funciona, mas outra questão também é, portanto, resistência ou os museus em fazer esse trabalho, participar, não é? Nesse trabalho que são as instituições a promover e pronto, colaborar, não é? É sim, que são várias perguntas, mas era até a primeira vez em nosso debate com mulher. Temos mais uma pergunta. Não foi fácil. Posso dizer? Sim, com certeza. Eu deixo essa posição de comparação e precisava de ser lida para ver o voto para os examinadores que participaram. Tenho, portanto, bastante dúvidas sobre esse tipo de complexidade em vários dos. Mas algum deles me deixou um pouco que acho que precisa ser explicitado. Esta procura fala que muitos documentos foram adquiridos sobre o manto industrial. Ora, todas as pesquisas científicas e biográficas se podem estabilizar no seu movimento para um manto civilizacional. Nós temos uma tecnologia em Lisboa, que foram adquiridas, uma espécie de cooperação com os próprios grupos étnicos que trabalharam. Acho que um desafio de liberalização é de algo bom e de bom. É que a história. Estou muito necessários a falar duas, um pouco na linha do último orador. A questão é assim, foram que precisa a definição total de todos os objetos de uma determinada época histórica, sem haver diferenças relativamente aos objetos, sejam etnográficos, sejam outros. Por exemplo, no relatório Macron, na primeira versão do relatório Macron, há diferenças entre categorias de objetos, designadamente objetos que foram comprovadamente adquiridos de maneira absolutamente lícita, livre, por entidades diversas, designadamente até os cidadãos individualmente da cidade. O que eu considero que essa situação de governo de total, só que a compra desses objetos foi no século XIX, é a primeira questão. E a segunda, quando o senhor referiu a questão da você do direito geral, do direito na Europa ser um direito que protege a você, designadamente aquilo que a ideia era de estar, relativamente a alguém que se apropria, nunca pode estar você, mas admitamos que é o que sai de você, a pergunta que eu coloco é assim, em diversos argumentos, a questão da sai de você está cada vez mais reprimida, designadamente de, por exemplo, a vigência da Convenção de Lisboa e a ratificação das diversos países da Convenção de Lisboa, ou seja, relativamente aos direitos culturais, se tem entendido a própria experiência que nós temos em 2011, no sentido de que a questão da OCDE não se deve aplicar
relativamente a bens culturais no estado aqui, como está a dizer, em Portugal, participou com o Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Luís, que é sempre um prazer vê-lo. João Martins Claro, tudo bem. Eu gostava de fazer 2 ou 3 perguntas relacionadas com os questões. A primeira pergunta é provocadora. De acordo com o contrato que fez com as instituições museológicas portuguesas, quais seriam as peças que não haveria de ser, então é um pouco das coisas do tipo realmente todas as peças, desde que tenham uma origem africana ou brasileira, ou outra, ou indiana, no nosso caso, portuguesa, teriam de ser devolvidas, ou deveriam ser devolvidas. Isto causa-me alguma perplexidade. Por exemplo, num caso em que, em relação às caixas de martins, de 7 ou 8 no mundo, na mão particular, essas peças foram encomendadas na Guiné, onde foram colocadas as armas da coroa portuguesa. Portanto, eram encomendas feitas, pagas e recebidas. Mas são peças claramente africanas, ou os baús da portuguesa. Não sei se uma posição que tome parece um bocadinho radical. Isto é, tudo quanto venha da África, tudo quanto venha do Brasil, tudo quanto venha da Índia, do Japão, da China, deverá ser ou poderá ser devolvido. Não terá que haver aqui uma restrição. E eu gostaria de saber qual é o seu critério de restrição que é que eu utilizo. A segunda pergunta é uma pergunta muito técnica. Não tão técnica. É de que maneira é que se aplica a teoria da sucessão dos Estados quanto aos tratados a respeito desta matéria? Portugal tem, desde 1932, a lei mais abrangente e mais permissiva de substituição de bens culturais. Se há uma sucessão dos Estados quanto aos tratados, como acontece com os países que são portugueses africanos, a sucessão dos Estados quanto aos tratados poder-se-ia aplicar. E só mais uma. A questão europeia também. É o problema do dinheiro público. Poderá, se o Lucas tivesse que deixar aconselhar o Estado ou aconselhar o Estado, o que é que propõe? Proporia leis medidas para a produção ou como já fez para ter uma lei de enquadramento de produção. Que eram estas 3 perguntas, desculpa ter ocupado muito tempo, mas o tema que traz por muitas vezes é, de facto, um tema de serviço atual e crítico. Muito obrigado. Vamos então passar então às respostas. Obrigado a todos pelas perguntas e pelas provocações. Se a transferência de objetos é uma nova forma de colonialismo, depende de como for feita essa transferência, né? E é justamente isso que ao que eu estava aludindo quando eu falei sobre essa questão de que em muitos contextos africanos rejeita-se a ideia de um museu como o interlocutor adequado para essas conversas. O museu como uma instituição colonial. Então, exigir-se que vá de um museu para outro museu é uma imposição de um padrão colonial. Da mesma forma, a discussão que teve-se, acho que foi um museu secundário no Reino Unido, ou um museu que não é um museu britânico, sobre a restituição de bronzes de Benin, que o museu, quando o governo nigeriano disse os objetos não vão para o museu, não vão para o Estado nigeriano, vão para o Obá de Benin, o museu britânico de repente disse que já não queria restituir. Eles voltaram na posição deles e fizeram a restituição, mas justamente essa questão da imposição de condições na devolução é aí que está o risco de criar novas formas de colonialismo.
À medida que for uma devolução que não impõe essas condições e que seja aberta à vontade do ex-colonizado, na falta de um termo melhor, eu acho que podem evitar-se muitos desses riscos. Mas isso, claro, exige uma mudança na conversa, né? Que é justamente o que eu tinha mencionado, que é não começar a conversa a partir da perspectiva das expectativas do ex-colonizador, mas começar a conversa a partir das perspectivas do ex-colonizado, que são vozes que sempre faltam bastante nesses debates, e por um número de questões, incluindo, interessantemente, eu estava discutindo com uma ativista da África do Sul, uma falta de coordenação mesmo dentro da África. Parece que são focos de conversa. Os países, que é uma perpetuação do colonialismo de certa forma, mas os países franco-africanos têm linhas de conversa que são completamente separadas dos países anglo-africanos, da mesma forma dos países luso-africanos, etc. Por que eu acho que Portugal está num bom caminho? Porque, embora Portugal tenha começado mais tarde nessa conversa, e é uma conversa em que ainda não se fala abertamente de restituição, eu acho que o ato de a forma como inventariação está sendo feita em Portugal, sem querer elogiar muito os patrocinadores dessa palestra, mas é uma forma bastante importante e é uma forma de virar-se um pouco as expectativas da conversa, né? A expectativa normal no contexto de conversa sobre retorno de objetos culturais coloniais é que o mais importante é o retorno, é o ato de retorno. E o que está acontecendo em Portugal, por uma série de circunstâncias históricas que não são intencionais, mas que levaram a essa conclusão, é de que o processo de inventoriação é tão importante quanto o ato de retorno, se não mais importante, porque é o que força uma confrontação no espaço do ex-colonizador com o seu passado colonial. Simplesmente botar os objetos numa caixa e num navio e mandar de volta para a África impediria ou não facilitaria necessariamente essa conversa. Enquanto que passar por esse processo de inventariação permite que, ou força essa conversa no contexto português. Claro, mas existem ainda muitos obstáculos dentro do setor cultural, do setor de museus, que são justamente questões de custos, obstáculos institucionais, e etc. E as conversas que eu tive apontam, claro, esses obstáculos, esses problemas burocráticos, mas também, em geral, têm sido conversas bastante positivas, com bastante esperança, justamente porque o Estado português tem se mostrado disposto a financiar esses projetos de inventoriação de forma que outros países da Europa não têm tido a mesma disposição. Então, é por esses motivos que eu acho que Portugal, em geral, está indo numa boa direção. A questão da aquisição sob o manto civilizacional, e se eu estou relendo o passado inteiro de forma ideológica. É um risco, efetivamente, e é justamente e é normalmente a resposta que outras pessoas que têm que já estão nesse espaço há mais tempo costumam receber. O problema ou a tréplica, eu acho que eu daria a esse argumento é de que o conhecimento assumido ou conhecimento presumido sobre o passado colonial, ele é em si próprio ideológico, ele presume uma pacificidade de certas relações que não necessariamente existiram. E é nesse sentido que o trabalho de muitos historiadores tem sido bastante útil na discussão não somente histórica, mas também jurídica atual, de mostrar que essas relações jurídicas elas não eram necessariamente pacíficas, o que não é presumir que elas não eram pacíficas. É só dizer que não podemos tampouco presumir que elas eram pacíficas e que foram bem resolvidas. Então, não é necessariamente uma releitura do passado de forma ideológica, eu sugeriria, é uma releitura do passado que retira uma ideologia também do passado, mas de um passado mais recente, que estabilizou essa história, né?
nós temos uma tendência, que é uma tendência humana, e podemos falar de teoria histórica em outro momento, que é de usar o passado e de resolver o passado por um processo de sedimentação que estabiliza o passado. O que é um processo humano, é um processo natural, mas também é um processo que não sempre resolve os problemas que o passado criou. E que, às vezes, quando o dano que esse passado causa é ainda presente e ainda tem ecos hoje, vale a pena revisitar. Então, é basicamente esse o argumento sobre revisitar essas aquisições e questionar essa questão do manto colonial. O que é um pouco virar a presunção, né? É inverter a presunção que nós temos. Porque nós trabalhamos com uma presunção de legalidade dessas transações, de legalidade dessas aquisições, que, de novo, é uma presunção que também é um instinto também muito próprio do direito de buscar estabilidade, presumindo, então, a legalidade, presumindo a correção dessas transações. E o que muitos ativistas africanos, muitos ativistas do terceiro mundo têm dito é que, na verdade, a presunção deve ser invertida. Seria melhor se presumíssemos que as transações não foram legais, mas abertas à prova de legalidade. E por que se faz essa inversão do ônus da prova? Para usar uma analogia, e agora estamos ficando extremamente técnicos jurídicos, mas para usar uma analogia de direitos humanos, inverte-se o ônus da prova, porque a pessoa que tem as condições de produzir a prova é a outra parte, não é a parte que alega o dano, mas é a parte que alega que não existiu dano. Então, porque é essa parte, que nesse caso é o ex-colonizador, que tem as condições de oferecer a prova de legalidade, então põe-se neles o ônus de provar essa história, ao invés de colocar o ônus da prova de ilegalidade num Estado africano que existe hoje, mas que na época não existia sob essa configuração. Então é por isso, então é essa questão de revisitar o passado. Entra aqui uma questão jurídica também técnica de ônus da prova. Se eu sugiro que a devolução seja de tudo ou só de certas categorias, certamente não é a devolução de tudo o que eu sugiro, mas é que estejamos abertos à devolução de tudo. E aí justamente essa questão do ônus da prova. É de não esperar-se que tudo é estável e todas essas transações foram justas até prova em contrário. Na verdade, é abrir o armazém e dizer agora nós temos que provar o que merece estar aqui, e caso contrário, caso não consigamos provar, devolvemos. Então, essa é mais essa inversão do que uma devolução de tudo, porque eu acho que não é adequado e não é e não é permissível uma vez que se entre nessa discussão, mas justamente aí a produção de conhecimento sobre esses objetos fica muito importante. Sobre a questão do possuidor de boa-fé e a restrição através da Convenção do UNIDROIT de 95. O meu entendimento da Convenção do UNIDROIT, mas eu tenho que reler, inclusive, os seus escritos sobre o tema e a própria Convenção de novo, mas o meu entendimento é que a Convenção do UNIDROIT não é que ela elimine a proteção do possuidor de boa-fé. O que ela faz, na verdade, é dizer que o possuidor de boa-fé não garante título necessariamente, mas acaba exigindo, diz que o título pode ser atacado, mas exige uma compensação ao possuidor de boa-fé. E era justamente isso que eu estava tentando explicar com relação ao argumento número 2, antes. Então, peço desculpas se não ficou clara a discussão, mas eu entendo, sim, a influência da Convenção do UNIDROIT, embora ela não tenha ainda ratificação universal, ou de todos os países envolvidos nesse tipo de situação, mas ela é, obviamente, um exemplo importante a considerar. Em resposta se são todas as peças de origem africana, ou qual é a presunção e a consequente restrição, eu acho que eu já respondi mais ou menos essa pergunta, mas podemos continuar a conversa mais adiante. A questão de sucessão de estados com relação a tratados.
Essa é uma questão muito importante e, ao mesmo tempo, muito pouco trabalhada, porque se olharmos o que fez a Comissão de Direito Internacional da ONU quando discutiu o tema de sucessão de Estados com relação a tratados, é que eles basicamente ignoraram toda essa questão de patrimônio cultural e focaram-se em outros temas. E aí o que temos é a aplicação por analogia de normas com relação a arquivos e documentos do Estado. Mas, claro, são normas importantes a considerar-se nessa discussão, até porque Estados africanos estão vinculados a essa questão de sucessão por causa do princípio de Uti-possidetis que eu tinha mencionado antes. Então, claro, essas regras de sucessão, à medida em que elas podem aplicar-se por analogia, elas se aplicam aqui e ajudam, de certa forma, a instrumentalizar pedidos de retorno e restituição, porque, caso contrário, acabaríamos criando um muro temporal que impediriam esses pedidos. E aí, o que é que eu quero no final de contas? É uma questão da devolução de tudo ou uma lei para o processo de devolução? É a última, né? É uma lei para o processo de devolução e eu acho que a lei portuguesa já tem elementos bastante importantes para a restituição de objetos culturais, mas é uma lei que deve ser interpretada com uma presunção diferente. E é justamente voltando ao grande tema antes dessa parte de perguntas e respostas, que é virar, né, que é inverter a presunção de legalidade dessas aquisições. E acho que a lei de processo, uma lei para processo de devolução é importante, ela já existe em certos elementos no contexto português, mas ela existe sem levar em consideração o contexto colonial especificamente. As regras portuguesas, até onde eu sei, mas o doutor provavelmente escreveu todas elas, então pode me corrigir nesse contexto, é que ela é muito mais ligada à diretiva europeia e ao acquis communautaire nessa área do que a contextos coloniais. Então, portanto, ela não incorpora necessariamente essa perspectiva principiológica que eu tenho discutido hoje. Passamos então, antes de passarmos a uma nova ronda de perguntas na sala, passava a fazer referência às perguntas que existem aqui a quem está a assistir por videoconferência. A Sofia Lovegrove refere que desde o ano passado que os Países Baixos têm uma nova política para a restituição de objetos de contextos coloniais e envia o link relativo a essa mesma política. Uma pergunta também da pergunta comentário de Maria Elvira Calapés: os receptores têm condições logísticas e conhecimentos para a conservação e tratamento dos objetos de cariz histórico? Seria bom fazer um esforço conjunto para que este processo de transferência e partilha fosse levado a bom termo. De quem será a responsabilidade? A Maria Elvira Calapés novamente: o retorno é essencial na perspectiva do professor, mas estarão os receptores preparados para os receber? Quem são os receptores? E são todas as perguntas. Passo a palavra novamente à sala, perguntando se existe mais uma pergunta. Existe mais uma questão? Eu gostaria de perguntar, em todo este debate, em sua opinião, qual é o papel do debate à academia e à investigação? Eu sei que está aqui a convite do projeto. Mas para nós é importante perceber como pode surgir esta situação entre o poder tributário do Estado, o poder e todo o ponto de vista do framework jurídico da Europa, que é fora da Europa o abrigo das convenções internacionais, e então qual é o papel do stakeholder e de universidade e de unidade de investigação podem ter como forma ativa de mediação de diplomacia cultural entre estas diferentes convivências
E se os futuros projetos sejam assim, preparados, desenvolvidos, para além da tradicional antropologia, história, ciência política, não deveríamos também começar a contemplar estes tipos de direitos. Será uma rubrica que trará mais angústias e este projeto tem que ser sempre bastante angustiante. É muito interessante neste quem está na direção de uma unidade a preparar a narrativa da candidatura. Não podemos também ter, mas há de acontecer. E para Mais uma pergunta. as candidaturas das unidades de investigação para o próximo adiante. Estamos de obra e gostaria de perguntar até que ponto é que podemos acomodar a questão do tráfico político nessa discussão, considerando que os objetos que se tornarão justamente todos para isso são produtos desse tráfico. E além disso, também gostava de questionar até que ponto que, na perspectiva da metodologia, não devíamos também pensar na importância dos objetos enquanto ponto e não como um mero objeto de, agora, confrontação política quase, e considerarmos a carga de situação da administração pública em Portugal completamente dependente de tipos políticos, um compromisso risco de aderir a opções que não são muitas vezes consensuais na sociedade. Basta pensar que a questão de retorno, que são chamados de tornar para Portugal de uma forma muito complexa, são feridas ainda muito marcadas em sociedade, e não é o caso da minha família, mas de outra maneira tem pessoas próximas que estão marcadas por isso. De forma que nós não estamos a ter aí um discurso pode ser altamente evolutivo e que não existimos por interesse, nem público, nem dos próprios objetos, nem do próprio estudo das populações. Eu acho que faz falta ainda no Portugal que os objetos de tratar por um discurso abrangente, como o movimento faz, de segunda observatura, mas acho que a abordagem que muitas vezes toma é uma abordagem que causa alguma preocupação. Temos mais uma pergunta? Obrigado pela apresentação. Eu sou Antônio Barros, eu sou doutorando em Antropologia na Universidade de Lisboa. E desculpa que a minha pergunta um pouco fora do que foi o seu projeto de pesquisa. Mas eu trabalho por algo que tem relação ao Brasil e consciência anos. E teve um pesquisador, um historiador de Portugal, que trabalha sobre a seleção de arte africana no Brasil, do Museu de Arte Moderna de Rio e da Emma Fortin. E também foram adquiridas de maneira muito mais. E eu queria saber se existe uma discussão sobre reparação e aí que não tiveram oficialmente relações com o continente africano, com o africano, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, mas estiveram lá presentes de maneira ambígua. Porque eu estou no caso de alterar do que trabalha aqui, existe algo que seja curioso para saber se existe. Você conhece. Obrigado. Mais uma pergunta? A Maria Figueira, pode ser, professor? Sim. Eu queria só partilhar até assim, uma coisa contrária ao que aqui, que é e também uma pergunta para o professor Lucas, que é até que ponto também temos de pensar uma nova metodologia dentro das conversas. Estamos a falar de separações e quer dizer, eu acho que também estávamos a falar que isso é virar o lado, não é? Não somos nós que temos de pôr a questão. Então temos de ver todos os objetos, não. Quer dizer, para isso é comunidade, a falta de palavras, não é que temos de dizer como é que é, não somos nós. Acho que essa também de certa forma a questão. Mas eu queria só dizer uma. Já me estou a fazer discussão. A pergunta é: esta questão da nova museologia e até que ponto é que nós não estamos a aprender a nossa história e a a nossa história nos objetos dos museus? Porque a história não está nos objetos, a história está nos arquivos e está nos pontos também, não é? E até que ponto é que nós estamos a estagnar, de certa forma, não é? As relações de encerrar conhecimento e fechar oportunidades de conhecimento
se nos focamos e centramos todas as nossas, tudo isto à volta dos objetos, não é? E há muito mais, e às vezes quase que, pronto, não é? Acho que temos que pensar também, não só por causa de haver a questão da reparação, mas mesmo, quer dizer, o que é que estamos a perder? A pôr um objeto no museu, não é? Quer dizer, às vezes falta história, a história não se lugar. É isso que tens também perguntar e chamar a atenção, não é? Porque o que é que estes objetos também são a limitar, não é? Porque a história não são só os objetos, e também sequer são os objetos, não é? Não sei. Mas é só, pronto. Nessa questão da museologia, acho que há várias outras questões que isto traz. Nessa licença, é só para dizer que eu não tenho nada de que contra o que está a dizer. Eu estou apenas a dizer é que a manifestar uma preocupação nessa forma de representar a questão que me parece um pouco demasiado radical para o contexto histórico, só isso. Mas não invalida que a questão seja feita e que seja feita. De modo algum. Questão, em termos de narrativa, também tem impacto depois nas decisões. Pensam, na sua opinião, são os atores chave mais importantes que vão criar esse discurso. E sempre que se põe em conta as necessidades e as expectativas que têm comunidade que eventualmente vão ter esse objeto. Os narrativos são sempre criados, são construções, e tal, estão a ter algum cuidado, em termos de construção de discurso. Mas de quem? Eu não percebi, desculpa. Narrativos em torno da construção desse processo. De facto, das sociedades governamentais, da academia, e também dos projetos de divulgação. Sim, eu estou a tentar escrever para quem está lá em casa porque não estão a conseguir ouvir bem, então estou a perguntar aqui. Obrigado por essa nova rodada de perguntas e provocações. Agradeço o link sobre essa atualização da prática holandesa. Eu vou pedir à doutora Pereira que me mande o chat depois, que eu posso puxar o link e olhar eu mesmo. A questão da responsabilidade em termos de cooperação técnica é uma área bastante delicada. A Unesco, ou qualquer regime sob a Unesco, por exemplo, tem a grande maioria, pelo menos, tem dispositivos sobre cooperação técnica em que a Unesco se coloca no meio como intermediário para ajudar em questões de cooperação. E, nesse sentido, usar uma organização como a Unesco, que tem a experiência e também é um pouco se põe como uma árbitra neutra, entre aspas, nesse contexto, é bastante importante para facilitar o processo de cooperação técnica, porque ajuda a resolver algumas das questões que nós temos com qualquer questão de apoio ao desenvolvimento, por exemplo, que é a questão da replicação de padrões de exploração colonial, né? Que é, por exemplo, o que temos as histórias de que quando o Canadá faz uma doação a um país do terceiro mundo em temas de desenvolvimento, na verdade, o que ele está fazendo é subsidiando sua própria indústria doméstica, porque tem uma condição nessa doação de dinheiro e de recursos, que 80% do dinheiro deve ser usado para contratar empresas canadenses para oferecer serviços nesses países. Que é uma questão mais de apoio ao desenvolvimento em geral, não só nessa questão de patrimônio cultural, mas muitas dessas dinâmicas acabam se replicando quando elas acontecem bilateralmente. A Unesco ajuda a evitar muitos desses problemas. Claro, aí a contrapartida é que nós temos que usar os mecanismos da Unesco, as pessoas que a Unesco oferece, mas isso ajuda a diluir um pouco e a facilitar a questão de responsabilidade em cooperação técnica. Sobre quem recebe esses retornos. De novo,
parte do meu argumento é que não cabe à pessoa fazendo a devolução determinar quem vai receber os objetos de volta. É uma questão que as comunidades de destino têm que resolver elas mesmas usando seus próprios mecanismos. Então, pode ser algo que vá... bom, uma perspectiva técnica de direito internacional, quem recebe é o Estado, né? É a Nigéria que recebe a devolução dos bronzes de Benin, e aí a Nigéria resolve, usando seus próprios mecanismos internos, como é que distribui isso. Mas aí nós temos o exemplo que eu tinha mencionado antes, de um museu britânico, ficando horrorizado quando quem ia receber esse objeto de volta era o Obá de Benin e não um museu dentro da Nigéria. Então, a resposta básica é que é uma multiplicidade de pessoas que podem receber esses retornos, mas o mais importante é que não importa, ou não deveria importar para a pessoa fazendo o retorno, quem é que vai receber esse retorno. Porque à medida que nós começamos a nos importar muito em quem é essa pessoa e o que ela faz que vai receber esse retorno, nós caímos nessa tentação de impor condições e ao retorno, o que é bastante complicado e cria o risco de repetição de padrões coloniais. O papel da academia com relação ao poder dos estados. A academia é interessante em geral, né? Tem momentos em que a gente acha que tem mais poder do que nós temos e tem momentos que a gente acha que tem menos poder do que nós temos. Nesse contexto de objetos culturais, eu acho que a academia tem um papel muito importante de mudar a conversa pública ou de criar novas direções para a conversa pública. E eventos como esse, na Biblioteca Nacional de Portugal e etc., criam uma oportunidade de justamente começar uma conversa com a sociedade em geral, da mesma forma como participação midiática, criam oportunidades para mudar a conversa pública, o discurso público. Porque é aí que está, que reside uma das maiores contribuições da academia que a gente não reconhece, que é justamente essa questão, o poder da academia em mudar a direção da conversa pública. O relatório Savoy, embora ele tenha sido comissionado pelo presidente Macron, foi escrito por dois acadêmicos. E teve um papel muito importante na França, justamente de mudar a direção do discurso público lá. Se o direito pode ajudar outras disciplinas e na reconfiguração do curso, sim. Vamos conversar mais a respeito disso. Eu tenho ideias. Se os objetos retornados podem acabar depois sendo vítimas de tráfico ilícito, sim, é um risco que existe, mas é um risco que também existe nos museus seguros do primeiro mundo, onde os objetos residem atualmente, né? Teve um caso mês passado, ou mês anterior, de um curador do Museu Britânico, que ao longo da sua carreira vendeu mais de 1.500 artefatos, alguma coisa assim. Então, o risco de tráfico ilícito existe em qualquer lugar. Claro que esses países para onde os objetos retornam tendem a ser tendem a ser países-fonte. Então, temos aí um risco talvez um pouco mais elevado, mas, de novo, não é um risco que justifique, na minha opinião, a imposição de condições ao retorno. No máximo, o que o país retornando pode oferecer é ajuda em questões alfandegárias, etc., para impedir a saída imediata desses objetos. E porque existem exemplos de retorno de objetos que acabaram desaparecendo, porque veio o próximo golpe militar, o museu fechou, e quando o museu reabriu, 7 meses depois, o objeto já não estava lá. Isso acontece, mas também, de novo, é uma coisa que pode acontecer mesmo nos depósitos seguros dos países ex-colonizadores. E no caso de Portugal, é algo que pode estar acontecendo, e nós simplesmente não temos como saber, porque essas coleções não estão catalogadas. Não estou acusando ninguém de nada, mas, enfim, né, explorando o cenário hipotético com outro cenário hipotético. A sua segunda pergunta, se a ferida ainda está muito aberta, se vale a pena ter essa discussão agora, em certa medida é mais fácil tratar-se uma ferida quando ela está aberta do que depois que ela cicatrizou mal, né? Usando uma analogia de ossos,
né? Quando o osso quebrado cicatriza mal, a gente tem que quebrar a perna de novo. Então, é melhor endireitar, né? Colocar o osso no lugar certo logo de saída. Então, o fato de a ferida estar aberta, eu acho que não é um impedimento para ter essa conversa. Na verdade, mostra que é uma oportunidade boa de ter essa conversa imediatamente, do que esperar 40, 50 anos para que essa conversa, que já passaram os 50 anos, né? Ano que vem é o cinquentenário da Revolução dos Escravos aqui em Portugal. E é uma ferida que ainda está, de certa forma, aberta. Eu acho que ela não vai cicatrizar até que ela não seja, que esse diálogo não aconteça de forma mais franca do que tem acontecido até o momento. Reparações em contextos não tão claramente coloniais. Eu sei que existem experiências. O Brasil é um país bastante especial nesse contexto, porque é um país como a Itália, se coloca muito como vítima de ter artefatos levados do seu território, mas ao mesmo tempo também tem sido perpetrador de muitos artefatos vindo do seu território. No caso brasileiro, em geral, são artefatos de outros países da América Latina atualmente, mas também, claro, temos uma longa história de importação de objetos africanos para dentro do Brasil. E da mesma forma, a Itália adora reclamar das antiguidades romanas nos Estados Unidos, mas aí quando falamos de objetos etíopes levados pelo Mussolini para a Itália, aí a Itália de repente não tem muito o que dizer. Então existem essas separações, existem esses contextos, não é algo em que eu tenho me focado bastante, mas só para mencionar o contexto indígena australiano, é um contexto em que se usa essa linguagem de descolonização bastante abertamente. A ideia de que a ação do Estado branco australiano com relação aos seus povos indígenas internamente é uma ação colonial. O que muda um pouco a conversa é que o Estado australiano ele tende a se focar menos nas restituições internas, digamos, e se focar mais nos seus pedidos de restituição de objetos que estão fora da Austrália para que eles voltem para a Austrália. Mas aí o governo australiano, bem como o governo neozelandês, em contextos semelhantes, tem se esforçado bastante para garantir que essas evoluções vão para comunidades certas e não fiquem presos nos museus australianos. O que também é bastante importante aqui, em considerar-se justamente o papel do museu não mais como o único retentor de objetos, mas simplesmente como intermediário. O Museu Nacional da Nova Zelândia, por exemplo, é o facilitador, é o representante do governo neozelandês em todos os pedidos de retorno de objetos culturais. Então, é a entidade que faz o pedido formal e que recebe o objeto. Mas o que eles fazem, basicamente, eles têm uma sala dedicada para isso. Eles fazem uma cerimônia de repatriação desse objeto com a comunidade de origem e a comunidade, basicamente, no mesmo dia, às vezes, leva o objeto de volta para a comunidade e dá o destino a esse objeto que quer. O que se fala, o que também aí se relaciona com essa questão da nova museologia, e que o papel do museu é menos o de uma Wunderkammer, é menos de um depositário de objetos e mais de um facilitador de uma conversa social sobre cultura e identidade. E museus, nesse sentido, podem ser um dos atores chaves, chegando então, finalmente, na última pergunta, criando recursos ou criando discursos de retorno. Mas muitos desses discursos, muita da liderança tem sido através de intelectuais públicos, muitos dos quais trabalham em museus, né? Pensando, por exemplo, no livro do Dan Hicks, The British Museum, que ajudou muito na virada da opinião pública na Inglaterra, embora seja um livro sobre os bronzes de Benin, ajudou muito na virada da opinião pública na Inglaterra sobre a restituição dos mármores do Partenon, né? Então tem essa importância da academia e de intelectuais públicos, mas também, claro, muito da pressão vem de ONGs, de organizações não governamentais, que infelizmente a gente tem menos vias de acesso a vozes africanas na África para falar sobre essas questões, mas a diáspora tem sido bastante ativa em muitos países europeus e também nos Estados Unidos e em outros contextos,
justamente para discutir questões de retorno e reparação. E a Unesco tem sido menos ativa do que eu gostaria, mas muito presa nessa questão da não retroatividade da Convenção de 1970, né? Que ela basicamente não se aplica a contextos coloniais. Então, por conta dessa questão formal, a Unesco não tem uma unidade dedicada a esses temas. Tem sim o comitê sobre retorno de objetos culturais, mas é um comitê que está muito mais preocupado com o retorno exitoso desses objetos do que com a criação de um discurso público. Então, por conta disso, muitos dos procedimentos dentro desse comitê são sigilosos. Então, a Unesco tem tido um papel secundário na criação de discurso público, mas ela tem a vantagem de ser um arcabouço institucional onde o discurso pode mover-se quando estiver pronto para virar ação. Então, não podemos descontar a Unesco ainda nesse contexto. Temos ainda tempo? Sim. Não podia desde o princípio, mas quer dizer, tentando avaliar, e falou agora dos Alves Barra, o que é que o primeiro-ministro da Inglaterra usou a falar, empurrou, portanto, a primeira-ministra, que eu tinha, portanto, o primeiro-ministro da Igreja. O que é que os ingleses não devolvem, portanto, o fardo dos Alves Barra da Grécia, que é o ofício da Praça da Concórdia, não é para o Egito, não é? Que é que aqui está no Deus do Berlim, não vai para o Egito. Olha que isso, quer dizer, portanto, esta é uma série de documentos, organizações fundamentais, não se relaciona com o que é estamos aqui nesta conversa boa, que não chega. Para o qual os americanos, lá com os governos que fizeram com as comunidades, os territórios, os produtores, não é? É muito fácil fazer, portanto, agora não temos que parar. Vou conseguir na Alemanha que tem um bocado da torre, não é? Com aquela separação à mídia, que é uma coisa que a gente faz, carregar para fazer o dinheiro, para criou uma situação um bocado difícil para que os outros parceiros, não é? Possam ter que mudar para uma separação, para saber como é que isso pode ser dinamizado. Não tem uma resposta muito satisfatória para essa pergunta de por que eles não fazem isso, né? Quando a opinião pública já virou a favor do retorno dos mármores do Partenon. Acaba virando uma questão de... porque temos a opinião pública de um lado e temos a opinião do público que importa para o primeiro-ministro, né? Que em geral são pessoas que estão muito mais apegadas à manutenção dos mármores na Inglaterra, porque veem esses mármores como um símbolo do império que desapareceu, mas que na opinião deles não desapareceu ainda. E também com uma questão de orgulho e nacional e do dinheiro todo que eles investiram na conservação desses mármores ao longo do tempo, através das suas famílias e dos seus trust funds ancestrais, etc. Então tem uma questão, e eu não quero simplificar essa dinâmica demais, mas tem uma questão de o sentimento geral da população versus uma versão elitista da conversa, que tem um interesse, às vezes, diferente e dissonante, mas que são as vozes mais perto do poder, digamos, e que por isso acabam sendo ouvidas com mais frequência. Mas isso também é uma questão de mudança geracional, né? Inevitavelmente, o quadro diretor, o Board of Trustees do Museu Britânico vai mudar, essas pessoas vão morrer mais cedo ou mais tarde. E aí a questão é se a próxima geração vai ser um pouco mais aberta a essa opinião pública. Porque... E aí, para usar um clichê do Martinho Lutero Jr., Martinho Lutero King Jr., Martin Luther King Jr., essa história de que o arco da história é longo, mas ele tende a ir na direção da justiça, né?
Então, temos tempo, e pode ser que o retorno dos mármores do Partenon não aconteça na minha vida ainda, mas a gente continua insistindo. Uma hora a gente chega lá. Uma situação que eu esqueci que eu queria referir é quando falou da Austrália, da Inglaterra, do Canadá, ou como a melhor que veio ao mesmo. Sim. Bom, a hora já vai longa, vamos agradecer a todos os presentes, obrigada pelas vossas perguntas, também a quem assistiu de forma remota, obrigada professor Lucas por esta interessante exposição e que nos fez aqui pensar várias questões estratégicas e que foi bastante importante para quem está aqui a pensar sobre coleções e a tentar documentá-las, a fazer pesquisa de proveniência. E o nosso projeto, o seu objetivo não tem a ver com restituições, tem a ver exatamente com a documentação dos objetos e, portanto, esse é o nosso trabalho, é reconstituir o percurso dos objetos, mas é claro que estas questões também fazem parte do trabalho que fazemos e, portanto, foi muito, muito importante ouvir a sua exposição e ficamos à espera do livro que vai sair, já tem data? Não. Ainda não tem data, mas vamos ficar aqui ansiosos por recebê-lo e por lê-lo. Eu também estou ansioso para terminar. Ok, obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.